Nós estamos aqui nesta noite para glorificar, exaltar e santificar o santo nome de Deus. Quem nesta noite veio aqui para adorar a Deus, dê um glória a Deus, porque esse Deus se faz presente, eu tenho certeza, já pelos louvores, pela palavra, por cada um de nós estamos aqui. Eu já senti a presença de Deus através dos louvores. Naquele momento tão abençoado, onde as irmãs louvavam, até chorar eu chorei, não é isso? Porque Deus falou comigo, e antes de dizer, para o homem chorar é feio, mas na presença de Deus é glória e é graça, porque esse Deus é maravilhoso. Meus queridos e amados, como foi dito aqui, estaria aqui hoje um ex-padre para testemunhar da grandeza e do milagre que Deus fez na sua vida. E eu estou aqui para testemunhar desse Deus grande e poderoso, que para Ele, como disse o nosso irmão, nada é impossível, porque quando Deus tem projeto na vida de alguém, na vida de um irmão, de uma irmã, você não morre sem essa palavra, sem essa profecia se cumprir na vida daquele que é escolhido por Deus. Amém, igreja? Então, meus queridos, nós estamos aqui e eu quero ler um texto bíblico para não ficar só nas minhas palavras, porque as minhas palavras nada é a mesma coisa, mas esta palavra aqui, ela é poderosa para transformar, salvar e preparar para nós ir morar no céu. Então esta palavra é um trecho bastante conhecido da igreja, que é 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Com certeza toda a igreja conhece e fala de um renovo, de uma vida nova, de uma mudança de vida, daqueles que aceitam e tem Jesus como Salvador de sua vida. Amém, igreja? 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, a poderosa palavra de Deus, ela vai nos ensinar hoje e com certeza vai tocar no coração de muitos irmãos e irmãs que aqui estão para, com certeza, receber de Deus aquilo que vieram buscar. Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar, glorificando e exaltando o nome de Deus, porque esta palavra, ela é poderosa. Meus queridos e amados, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, por tudo de bom que Ele me fez até hoje. Se estou aqui hoje, é presente, é dádiva de Deus na minha vida. Quero agradecer os meus pais que não estão mais neste mundo, os meus familiares, parentes e amigos, conhecidos que aqui se encontram aqui hoje, e quero agradecer o meu pastor João Bezerra, lá em Fortaleza, presidente da Convenção do Ceará. De modo especial, quero agradecer à Assembleia de Deus de Capanema, na pessoa do pastor Orivaldo, que não está aqui, falei com ele hoje, está lá cuidando da sua saúde, mas eu tenho certeza que Deus já está operando e o milagre podemos com certeza logo mais contar aqui a vitória, o testemunho daquele homem de Deus, mas está aqui a pastora, sua esposa, a pastora Vilma, representando e toda a igreja. Então que Deus continue abençoando. Eu tenho certeza que o pastor Ivaldo, o homem de Deus, tem feito muito por Capanema e com certeza o projeto de Deus é muito grande ainda aqui do pastor Ivaldo aqui nesta cidade. Então a gente fica triste, lamenta por ele não estar aqui, mas eu tenho certeza que lá em Belém ele está em oração, intercedendo por esse momento aqui. Tenho certeza disso. Então, meus queridos e amados, diz aqui a palavra de Deus que nós ouvimos que quando uma pessoa realmente está com Cristo, ela é uma nova criatura, uma nova pessoa, as coisas velhas ficaram para trás. E olhando assim, através, eu tenho refletido muito sobre este versículo da palavra de Deus que Paulo falou, aquela comunidade de Coríntios, hoje fala aqui para Capanema, de modo especial para mim, dizendo assim, que realmente as coisas velhas ficaram para trás. Hoje, olhando a minha vida, eu digo que antes eu estaria um tempo, mais ou menos parecido com esse aqui, mas atrás de mim tinha uma grande imagem, não é assim? Aos lados,
eu estaria num púlpito como esse, de batina, hoje estou de paletó. Antes eu dizia Ave Maria, hoje eu digo glória a Deus. Antes, irmãos, passava uma noite, uma farra e uma festa, amanhecia o dia ressacado. Hoje passo a noite uma vigília, glorificando, exaltando e Deus falando comigo através da oração e da palavra. Veja que a nossa vida, ela se transforma e se muda em algo bem diferente daquilo que nós vimos antes. Tenho certeza que muitos irmãos aqui, antes estaria em uma igreja, fedendo a cachaça, fedendo a cigarro, hoje estão aqui, bonito, lavado e purificado com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo se fez novo na vida daqueles que estão em Cristo, para a glória de Deus. E esta palavra, ela vem nos transformar. Então, meus queridos e amados, então esta palavra eu tenho certeza, como falou para mim, está falando hoje aqui para você, irá falar até o final do culto, e vocês aos poucos vão entendendo aquilo, qual é a mensagem profundamente desta palavra de Deus na minha vida. Nós já ouvimos muitos testemunhos por aí, a internet está cheio, ex-bruxo, ex-macumbeiro, ex-traficante, uma série de ex, não é assim? Mas todo esse povo, aos olhos da sociedade, ele estava ofendendo alguém, fazendo mal a alguém, maltratando alguém. Mas alguém tem me perguntado hoje em dia, algumas entrevistas que eu tenho dado, mas em que um padre está fazendo de mal para dizer que está errado e aceitar Jesus como seu Salvador? Porque celebrando missa, fazendo casamento, batizado, em que está fazendo errado? A polícia não está atrás, está fazendo bem. Então eu tenho me perguntado se esses ex estavam por aí, estavam ofendendo alguém, estavam infringindo a lei, mas um padre não. Mas eu digo para a amada igreja que no final do culto, vocês irão entender e compreender aquilo que Deus disse para mim, que eu estava num lugar errado, fazendo não a vontade de Deus, mas a vontade do homem aqui na terra. Porque a palavra de Deus, ela vai mostrando cada passo e cada momento, e nós vamos entender com certeza o grande mistério que Deus tem em nossas vidas. Meus queridos e amados, quero dizer para a igreja que foram 13 anos de padre na minha vida. 13 anos não são 13 dias. Nesses 13 anos, Deus foi falando comigo, mostrando aonde algum lugar, usando pessoas, usando louvores, usando a Bíblia, sonhos, para chegar e hoje eu estou aqui glorificando o santo nome de Deus. Meus queridos, eu sou filho do Pará, me considero de Capanema, minha família mora aqui, mas mais de 20 anos que eu estou fora do Pará. Mas eu amo o Pará, gosto do Pará, então mais de 20 anos que eu estou fora, né? Então veja como foi a minha história, quero contar para vocês. Eu nasci dentro do catolicismo, minha família é católica, mas enquanto criança eu lembro como fosse hoje, eu fui a santas missões com meus pais na cidade do Bonito, e lá tinha um pregador de fora, um padre, chamado os missionários das santas missões. E eu ainda enquanto criança eu falei isso para mim, digo, um dia eu quero ser missionário para pregar a palavra de Deus. Mas naquele momento, dentro do catolicismo, o que eu via para ser missionário era se tornar padre. Aí me cresci, fui para o seminário, comecei minha vida de seminário em Capitão Poço, em São Miguel, Belém, Bragança, e depois fui fazer filosofia em Belo Horizonte. Quando estava fazendo filosofia, quando entrei no seminário, melhor dizendo, eu esperava encontrar um grupo de jovens que estivesse ali rezando, meditando na palavra de Deus, fazendo as coisas que agradassem a Deus. Mas ao entrar no seminário, fui me deparando com certas realidades que era contrário àquilo que eu pensava, que eu idealizava na minha vida, para que eu me tornasse um missionário, um pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu me deparei ali com certa realidade, que era um grupo não de jovens, que estava ali para rezar, para ler a palavra e meditar, mas eu vi que era muita contenda, eram brigas,
intrigas, homossexualismo, pedofilia e tantas outras coisas. Meu Deus, o que é isso? Onde é que eu estou? Mas eu fui pedindo a Deus que me desse a luz, que me iluminasse na palavra dele, e onde nós vimos que tudo isso em Levítico, em 18, 22, que todas essas práticas são abomináveis aos olhos de Deus. E ali, meus queridos e amados, chegou um certo ponto, como eu queria e desejava me tornar padre, eu fui convivendo com um grupo, como diz o velho ditado, o meio faz o indivíduo. Porque até certo ponto eu discordava, mas chegou um certo ponto que eu não podia discordar, senão eu era excluso e eu era mandado embora. E o sonho de me tornar padre ia de água abaixo. E assim eu tive que conviver com muitas coisas. E quando terminei meu curso de filosofia em Belo Horizonte, e era um sonho de todos os estudantes ali fazer a teologia em Roma. Eu rezava todo dia, tudo quanto era santo e Nossa Senhora, pedindo que eu fosse escolhido para mim fazer minha teologia lá em Roma, porque o meu sonho era participar de uma missa com o Papa. E ali, para a glória de Deus, eu fui escolhido e fui fazer minha teologia em Roma. E ao chegar naquela cidade santa, cidade eterna, como é dita, eu fui me deparando com mais e mais coisas que era contrário a tudo aquilo que era o projeto de Deus. E ali, meus queridos e amados, quando eu comecei a fazer meu estudo de teologia, eu fui vendo que na teologia católica existia duas linhas de pensamento, de ensinamento, dizemos assim, que era o livro sagrado, a Bíblia, mas paralelamente nós tínhamos que estudar chamado a Santa Tradição da Igreja, o magistério da Igreja, o depósito da fé, assim chamado. O depósito da fé, assim que nós estudávamos. E quando eu vi que nós tínhamos muito mais que estudar o depósito da fé, o magistério da Igreja, do que este livro sagrado deixado por Jesus. E hoje nós vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, onde diz que Deus manda examinar as Escrituras, porque de mim testificam e nelas se encontra a vida eterna. Não na tradição, mas na palavra de Deus. Aqui sim, Deus manda que nós examinemos a palavra de Deus, porque iremos encontrar o caminho, o manual, dizemos assim, que vai nos levar para o céu. Porque esta palavra de Deus nós vamos encontrar no texto na palavra de Deus em 2 Timóteo. Eu quero ler para a igreja, que diz assim, Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir, para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda boa obra. É aqui que está a instrução do homem de Deus, na palavra, no livro e não na tradição da Igreja Católica. É aqui na palavra de Deus, meus queridos. Diz em João também, em 8,32, né? Se realmente, se nós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36, versículo diz assim: se realmente o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente libertos. Mas, irmãos, para sermos libertos, tem que querer. Jesus está aí para nos libertar. Eu vendo tudo isso, eu pedi a Deus que um dia me mostrasse a verdade. Eu perguntava, em quem eu devo acreditar, obedecer? A palavra ou a tradição? Porque, meus queridos e amados, quando eu vi dentro dos meus estudos de teologia, que eu como padre, eu teria que ensinar ao povo de Deus, que quando uma pessoa morresse, ela não ia para o céu, mas iria para o purgatório, não é assim? A pessoa poderia ser a mais errada do mundo, mas quando morria, teria uma segunda chance, que era ir para o purgatório. E eu, como padre, tinha que celebrar a missa de corpo presente, de 7º dia, de um mês e de um ano, porque assim
eu estava diminuindo as penas dele, o sofrimento dele lá no purgatório. E quando eu vi, dentro da palavra de Deus, não encontrei esta palavra purgatório, porque não existe. Porque foi criada em 1560 anos depois de Cristo, chamado no Concílio de Trento. E antes, para onde as almas iam se não tinha purgatório? Quando eu vi dentro da tradição, não na palavra de Deus, que o ofício da missa foi criado 600 anos depois de Cristo pelo Papa Gregório I. Antes não existia missa. Até 200 e poucos anos existia um cristianismo puro, sem doutrinas. Depois foram criando falsas doutrinas, como mudando a verdade e mentira, como está lá na carta de São Paulo aos Romanos, 1:25, mudando a verdade e mentira, adorando mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente para sempre. Então, meus queridos e amados, então foram mudando, tirando. Quando eu vi que não encontrei dentro deste livro sagrado, que nenhum apóstolo, nem Pedro, nem João, nenhum deles, diante de um corpo, incensando, jogando água benta, porque isso não existia deixado por Jesus, porque foi criado 1000 anos depois de Cristo. Então, tantas coisas que foram criadas, e o povo foram ensinados assim, porque até na década de 70, o católico não tinha a palavra de Deus, não lia a palavra de Deus, era desconhecido. Conhecia a vida de São José pedindo chuva, conhecia a vida de São Francisco, conhecia a vida de tantos e tantos santos, de Santo Antônio Casamenteiro, mas não conhecia quem foi Elias, quem foi Moisés, quem foi Amós, quem foi Jó, porque este livro era desconhecido para o mundo católico. Então, meus queridos e amados, quero dizer que diz Oséias que o povo peca por falta de conhecimento. Então, se não tem conhecimento, como é que vai conhecer o dono da palavra, que é o nosso Deus Todo-Poderoso? Então, meus queridos, e também dentro da teologia, dentro da tradição, fui vendo que não encontrei Maria, Nossa Senhora rezando o texto. Por quê? Foi criado 1000 anos depois. Como é que podia fazer isso? Não, tudo foram coisas criadas, não deixadas por Deus nem por Jesus, mas criadas por homens, E foram, diz a palavra de Deus, que ai daquele que acrescentar ou diminuir uma só vírgula do livro de Deus. Diz aqui em Apocalipse 22, no versículo 18, diz assim: porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. No 19 diz o seguinte: e se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Então, meus queridos, quantas palavras, quantas coisas foram tiradas e acrescentadas através de concílios e através de estudo por homens e não deixada por Deus. Quando eu vi que dentro a lei do celibato do padre não casar foi criada em 1074 anos depois de Cristo, no concílio de Éfeso, no concílio de Nicéia, melhor, pelo Papa Gregório VII. Então foram coisas criadas, porque um dia eu perguntei para um bispo: senhor bispo, me explique por que nós estamos fora do livro sagrado. Diz, como? Nós estamos dentro do livro sagrado. Então me explique em Gênesis 2:18. Não é bom o homem estar só?
Deus criou a adjuntora, a companheira, a mulher, para estar ali juntos. E como é que se diz lá em Timóteo, né? 2 Timóteo 3, que diz assim, né? Que o bispo, o diácono, o dirigente, o responsável, seja casado, esposo de uma mulher, não dá da bebida, não dá do lucro. Ele mostra ali. E por que a Igreja Católica, ela ignora essa parte da Bíblia? E aquele bispo falou e não respondeu o que eu queria ouvir. E assim, meus queridos amados, tantas e tantas coisas eu vi dentro da teologia e dentro da tradição da igreja, que eu estava vivendo um mundo de angústia, porque eu sempre gostei de ler este livro sagrado. E às vezes eu fazia comparações daquilo que dizia a palavra de Deus e daquilo que a tradição da igreja ensinava. E assim, meus queridos, me ordenei padre, e mesmo sendo do Pará, eu tinha um sonho de trabalhar no Ceará. Eu dizia como padre, um dia, se fosse permissão de Deus, eu queria trabalhar no Ceará. Fora do Brasil, eu disse que eu gostaria de trabalhar na África. No Ceará estou, não sei se ainda vou para a África. Mas, estudava comigo um jovem da cidade de Quixadá, no Ceará, lá em Roma. Eu disse para ele: amigo, eu como padre estou terminando minha teologia, eu queria muito trabalhar no Ceará, o que eu faço? E se inscreva ao bispo de Quixadá, que ele com certeza vai lhe receber. Diga que o senhor é muito devoto de Nossa Senhora, que ele recebe com certeza. E eu fiz uma carta bem mariana, né? E ali o bispo me respondeu: venha fazer uma experiência. E fui para aquela cidade e fiquei lá, fiz uma experiência pastoral e fui ordenado padre 7 de março de 98, aqui em Capanema, no Colégio das Irmãs ali, né? Foi ordenado padre aí, ele veio me ordenar, o bispo de Quixadá, e depois voltei para trabalhar no Ceará. Trabalhei no Ceará, uma cidade por nome Capistrano de Abreu, uma cidade a 100 quilômetros de Fortaleza, uma cidade pequena, mas cheguei ali com muita vontade de trabalhar, com muita sede de ensinar aquilo que eu tinha aprendido e aquilo que eu tinha discordado também dentro do curso de teologia. E ao chegar naquela cidade, uma das primeiras casas que eu visitei foi a casa de um pastor da Assembleia de Deus Bela Vista, pastor Fernando, e disse para aquele pastor, quando cheguei na sua casa, e disse: pastor, eu sou o novo padre da cidade, estou aqui para que nós fôssemos amigos, porque o senhor é um líder, eu sou um outro líder. E eu não quero que aqui exija brigas, contenda entre católicos e evangélicos. Porque Jesus não veio salvar placa de igreja, mas veio salvar o seu povo remido, que ele pagou um grande preço derramando o seu sangue na cruz, né? O pastor olhou assim para mim, né? Nunca tinha visto um padre falar isso para ele, o pastor. E ali fui ao pastor Lucas do Tempo Central, tinha esses dois pastores na cidade. E ali falei a mesma coisa, começamos uma amizade muito bonita entre o padre e os dois pastores daquela cidade, que muitas pessoas admiravam como nós éramos tão amigos dentro daquela cidade. E aqueles pastores têm uma amizade tão bonita que eles falavam para mim, diziam para mim: padre, o senhor ainda vai ser crente, o senhor ainda vai ser pastor. E disse: pastores, eu admiro muito o trabalho de vocês, gosto muito de vocês, mas crente e pastor, Nossa Senhora me defenda um dia. Porque eu nasci católico, sou padre, eu nunca vi um padre crente. Ele disse: olha, mas acredite que eu estou profetizando na sua vida, que um dia o Senhor ainda vai falar isso para mim. E um dia eu estava no aniversário do pastor, e tinha um outro pastor de fora, o pregador, e quando o pastor de fora estava pregando a palavra, ao final do culto, o pastor fez o apelo, e o único que não era crente lá era eu. E o pastor disse assim: olha, é o padre, não faça apelo hoje aqui não. Mas não tem... E aí, no final do culto, o pastor falou comigo e disse: parabéns, padre, eu nunca vi um padre no aniversário de um pastor.
mas o Espírito Santo falou comigo que o senhor ainda vai ser pastor. E eu disse para aquele pastor, interessante, o Espírito Santo que ia falar comigo, foi com o senhor. E ele disse, hoje ele fala, mas espere que logo, logo ele está falando com o senhor, profeta, confirmando o que eu estou dizendo agora. Então, meus queridos, e ali eu fui vendo a vida daqueles pastores, fui admirando, e ali eu também comecei a colocar um estudo bíblico para os católicos naquela cidade, porque eles não conheciam a palavra de Deus. Me lembro que um dia teve uma gincana bíblica no colégio, só os filhos evangélicos ganharam. Os católicos não acertaram uma pergunta bíblica. E eu disse para eles, nós vamos estudar a Bíblia. Nós não vamos perder para os evangélicos, não. Vamos estudar. E comecei a dar um estudo. E eles não sabiam o que era capítulo, versículo, novo, como estava dividida a Bíblia e nada. E ali, para a honra e glória de Deus, eles abraçaram a ideia e todos tinham, digo, a partir de agora, todos levem a Bíblia para a missa. Nós vamos usar a Bíblia, não o jornalzinho que tem, mas a Bíblia, porque marca a leitura em casa, leiam, para domingo, se alguém quiser falar na missa, tem oportunidade. Porque eu não sou dono daqui da igreja. A igreja é de Jesus Cristo. E ali, meus queridos e amados, eu vi que as pessoas foram realmente, aceitaram a ideia, abraçaram a ideia. E para a honra e glória de Deus, aquele estudo deu frutos. Eu tive o ano passado lá, hoje como servo de Deus, e o pastor perguntou assim no culto, foi muita gente, porque fui 7 anos padre naquela cidade, e ali muitas pessoas, sou muito amigo, graças a Deus ali, e o pastor perguntou, quem no tempo do padre aqui era católico, hoje é evangélico? Quase a metade da igreja levantou a mão. E o pastor perguntou assim, mas por quê que vocês eram católicos no tempo do padre Zé Batista aqui, e hoje vocês são evangélicos? Um grupo respondeu, nós lemos a Bíblia que ele deixou para nós, nós conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu disse para mim mesmo, no momento a intenção não era essa, mas Jesus, o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida e na vida daquele povo para a honra e glória de Deus. Meus queridos, e esta palavra eu glorifiquei a Deus, eu disse para o pastor, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, meus queridos, aqueles pastores pregavam para mim. Às vezes eu vinha de uma comunidade, ele vinha da congregação, e nós ficávamos conversando às vezes, tarde, aí, e um dia o pastor falou para mim, o pastor Lucas, em um tom de brincadeira, dizendo assim, padre, um dia tinha um pastor e um padre conversando, como nós dois estamos aqui. E o padre tirou uma carteira de cigarro do bolso, acendeu um cigarro, disse, pastor, o senhor não quer um cigarro? Essa minha religião não permite, padre. Sou, pastor, não sabe o que está perdendo. E ao final da conversa, o pastor disse, padre, eu estou indo para minha casa, a minha esposa está me esperando. O senhor não tem esposas? Não, pastor, a minha religião não permite. Ô, padre, você não sabe o que está perdendo. E assim, meus queridos e amados, aquele pastor, em tom de brincadeira, ele ia falando para mim. E disse, olha, padre, eu estou contando com brincadeira, mas é uma realidade. Eu estou indo para minha casa agora. Lá tem alguém me esperando. E o senhor tem alguém? E tem um cachorro. E assim, meus queridos e amados, e ali um dia eu estava preparando uma palestra para casais, e o pastor chegou lá em casa, o pastor Lucas, padre, o senhor está fazendo o quê? E eu estou preparando uma palestra para os casais. Diz, como é que o senhor dá palestra para casais, se o senhor não é casado? Digo, pastor, eu tenho que obedecer à tradição da igreja. A religião não permite, né? Então eu tenho que fazer. Mas chegou um certo ponto, amada igreja, quando aqueles casais vinham falar comigo, problemas conjugais, familiares, eu fui vendo que existia uma distância muito grande daquilo que eu falava para a vida do dia a dia daqueles casais.
porque a teoria é muito bonita, mas o dia a dia, a prática, a vida de uma família, dentro de um casal, somente com o Espírito Santo, a força de Deus, para que você possa superar as dificuldades. Porque só com a força de Deus. Meus queridos, e ali eu fui vendo, eu trabalhava, eram 32 comunidades nesta cidade de Capistrano. Depois o padre da cidade vizinha teve que ir embora por um escândalo que teve lá. Um escândalo até vergonhoso de se falar. Eu tive que assumir ali as duas cidades. Eu tinha que celebrar missa todos os dias, manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite, casando, confessando, batizando, casando, confessando, batizando, todos os dias. Chegava em casa exausto, cansado, mesmo novo, naqueles 15 anos atrás, mas o cansaço era tão grande. Guardava o carro na garagem. Era uma casa imensa onde eu morava. Não tinha com quem conversar. Eu dizia, o pastor Lucas tem razão daquele dia. E o pastor Lucas tem razão daquilo que estava dizendo, não é isso? E muitas vezes, meus queridos e amados, o cansaço era tão grande que eu não conseguia dormir, porque a televisão não tinha nada que prestasse. Naquele tempo não é hoje como tem internet, que você anda o mundo todo, né? Muitas vezes olhava para o cachorro olhava para mim, ia dormir e eu também. Às vezes o cansaço tão grande, que eu digo hoje para a amada igreja, não tenho vergonha de dizer, que para dormir, muitas vezes, eu ia na geladeira, tomava umas 2 cervejas, relaxava e dormia, e no outro dia a rotina começava novamente. Então, meus queridos, e um dia em oração eu disse, meu Jesus, meu Deus, minha Nossa Senhora, eu disse assim, né? Esta vida que eu estou vivendo não está me agradando, porque muitas vezes, para fugir da rotina do dia a dia, eu com os demais colegas, padre e vizinho, nós ia até a capital Fortaleza, nós se divertia, farriava e voltava no outro dia para celebrar a missa, no domingo pela manhã, totalmente vazio, sem Deus, sem o Espírito Santo, porque Deus não podia estar em mim, porque eu estava em pecado, e ali eu falava da boca para fora, porque realmente eu reconheço que Deus não podia estar em mim. Mas a minha consciência me cobrava, porque eu tenho certeza que era o Espírito Santo já me incomodando daquilo que eu estava fazendo que não agradava a Deus. E às vezes a consciência começava a cobrar, e um dia em oração eu disse, meu Deus, eu amo a minha vocação de ser padre, eu gosto de fazer o trabalho que eu faço, mas eu me sinto muito só. Eu gostaria de ter alguém para partilhar, para conversar, para falar de alguma coisa. E aí um dia eu estava em Fortaleza, eu encontrei um bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Foi uma igreja que ela veio da Igreja Romana, independente, e eu conversando com aquele bispo e perguntando quem eu era, e eu dizendo que eu era padre da Igreja Romana, e ele disse, a minha igreja, o celibato é uma opção, não uma imposição. E eu disse, mas como? E eu fui vendo, e eu gostaria de conhecer a sua igreja, o estatuto da igreja, as normas da igreja. E ele me deu o estatuto da igreja, eu fui vendo, que foi em 45, um bispo chamado Duarte Costa, em Botucatu, em São Paulo. Ele fez uma visita ao Pio IX e disse, Sua Santidade, eu gostaria que o senhor deixasse os padres casar. Como é que ele vai orientar a família se não tem família? Um outro pedido, a confissão auricular. E se um fiel vai confessar com o padre, se ele não está arrependido de coração, aquela confissão nada adianta. Por que não confessar diretamente com o nosso Deus? Só Ele tem poder de perdoar pecados. E nós vamos encontrar os grandes homens chamados doutores da Igreja Católica, como Agostinho, Ambrósio, Crisóstomo, está lá nos seus escritos. Se o homem pecou, ajoelhe, confesse a Deus, porque só Ele tem poder de perdoar pecados. Meus queridos e amados, até 1215 anos, não existia confissão na Igreja Católica. Foi criada a doutrina da confissão no concílio chamado Quarto Concílio de Latrão. Foi criado a confissão. Eu estava ouvindo anteontem, o Papa Francisco chegou no Brasil,
dizia: o jovem que for para a jornada mundial, se confessar, comungar, recebe a indulgência parcial. O que é a indulgência parcial? 50% dos pecados são perdoados. Eu disse: meu Jesus, se esse jovem, eles podem se prostituir, pode usar droga, pode fazer o que quiser, mas se for para a jornada, se confessar e comungar, o Papa disse que ele tem a indulgência parcial. Será, irmãos? Vocês acreditam nisso? Se ele não se arrepender de coração, não confessar seus pecados e não um propósito de não pecar mais, ele não tem nem a metade da parcial. Então, meus amados, veja quantas coisas foram criadas, inventadas por homens e não pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus queridos amados, eu conhecendo a Igreja Católica Apostólica Brasileira, eu deixei de ser o bispo, deixei a Igreja Católica Romana. O bispo me disse que eu estava deixando a verdadeira igreja, que era a Igreja Católica, que é a igreja deixada por Cristo, que o chefe da igreja era o Papa. Eu disse: o chefe da igreja é Jesus Cristo, porque foi ele que derramou o sangue para salvar a sua igreja, para ir morar no céu. E assim, meus queridos, deixando, ele disse: mas você vai ser excomungado. E eu disse: a excomunhão daqui do homem, para mim, e nada é a mesma coisa. Eu não quero perder minha comunhão com meu Deus, meu Salvador. Este sim, eu quero que a minha comunhão permaneça até ele me levar para o céu. E assim, meus queridos, deixando a Igreja Católica Apostólica Romana, fui excomungado, entrei na Igreja Católica Brasileira, me casei e fui trabalhar em Fortaleza. Fiz um trabalho para a honra e glória de Deus, uma aceitação muito boa das pessoas. Trabalhei com famílias, foi uma bênção. Depois, um bispo de Foz do Iguaçu, no Paraná, me convidou e eu fui para lá, prometeu muitas coisas, lá não tinha o que eu esperava. No momento blasfemei, xinguei, fiquei revoltado, mas hoje eu reconheço que era projeto de Deus eu passar por onde eu passei, para hoje eu estar aqui glorificando, exaltando o santo nome de Deus. Porque ao chegar naquela cidade de Foz do Iguaçu, eu tive um momento muito difícil da minha vida, em todos os sentidos que você possa imaginar. Mas em nenhum momento o meu Deus me abandonou, nenhum instante da minha vida. E ali, meus queridos, um dia eu estava muito revoltado, chateado, um calor de 45 graus, e o frio era 0 grau quando tinha, e ali eu estava assim muito angustiado. Me lembro, umas 2 horas da tarde, com Abraão, na frente da tenda, sentado, a cabeça indo longe, e disse: eu não quero mais ser padre, eu não quero mais saber de igreja, porque nada disso, eu não estou feliz, eu vou vender muamba no Paraguai. E ali, meus queridos e amados, é só passar a ponte. E ali, alguém parece que me cutucava, e eu fui dar uma volta na cidade. Eu passo em frente a uma igreja evangélica, eu vi uma faixa assim: aqui, às 3 horas da tarde, haverá cura e libertação. Aquela faixa me chamou a atenção. Eu passei, voltei, olhei, não tinha nenhum conhecido, eu entrei na igreja. Ao chegar naquela igreja, eu vi muita gente entrando, sentei na última cadeira, e uma irmã recepcionista chegou e disse: como é o seu nome? Diga: irmã, me deixe quieto, não sei o que estou fazendo aqui, nem o que vim fazer aqui. Ela disse: mas Jesus sabe. E foi embora. E ali começou o culto, e quando começaram a louvar, foi com o hino da harpa 545. Eu vi um hino longe, que soava, distante, e quando chegou no refrão, quando eles começaram a cantar: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, vive está.
E ao ouvir este louvor, uma voz falava comigo: levanta a cabeça, existe o amanhã, não é o fim. Deus tem propósito na sua vida. E ali, quando eu vi os louvores, a pregação, testemunhos, uma igreja avivada, louvava, glorificava a Deus, e eu sentia assim, como se fosse uma bola vazia que foi enchendo. E eu fui sentindo ânimo dentro da minha vida, alma nova, algo novo, distante que eu não entendia, mas eu estava sentindo dentro de mim. E eu dizia para mim: meu Deus, esse Deus daqui não é o mesmo Deus meu? Por que a igreja é uma igreja viva? Lá eu vejo uma igreja apagada, uma igreja sem vida. Todo dia a mesma coisa, a missa é uma rotina, tanto faz ser domingo, como na segunda, como na sexta. E aí voltei mais aliviado para casa, eu disse assim: eu entrei numa igreja evangélica hoje, eu não sei se eu fui curado, se eu fui libertado, algo aconteceu de bom na minha vida. O que eu estava pensando desistir, não vou mais desistir. E aí eu disse: e agora o que eu vou fazer? Eu não posso deixar de ser padre, eu sou padre. Eu admirei, e eu disse: mas Jesus, o que eu vou fazer? E ali eu pensei comigo: já sei, vou colocar em frente a esta igreja uma faixa: aqui haverá missa de cura e libertação. Coloquei a faixa lá na frente da igreja. E a igreja é ao lado do mercado, muito movimentada, uma avenida muito movimentada. As pessoas passavam, olhavam, e todas as quinta-feiras, 19 horas, missa de cura e libertação. E se é o nome, aqui vai dar certo também. E ali eu falei para um vendedor lá que vendia CD, qual é o CD mais vendido dos evangélicos? É Damares e Lázaro. Era o auge. E quando eu vi Sabor de Mel, aquele hino mexeu comigo. Disse: olha, levanta a cabeça, né? Você nasceu para vencer, você é um vencedor, Deus é contigo. E ali, meus irmãos, aquele hino me dava assim alma nova. Quando eu ouvi o CD de Lázaro, aquele hino pergunta para si mesmo: onde está Deus? E ali eu disse: meu Deus, tantas perguntas já te fiz, cadê esse Deus? E agora eu estou encontrando aqui. E ali naquela igreja, para a honra e glória de Deus, Deus fez milagre, aconteceu libertação. Eu não entendi do que estava acontecendo. Meu Jesus, o que é que está acontecendo aqui nesta igreja? Que antes não acontecia, as pessoas sendo libertas, as pessoas sendo curadas, porque era a força, o agir do Espírito Santo que estava ali, e não eu. E eu comecei a rezar, comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a sentir mais a presença de Deus na minha vida. Já fiz uma vigília com aquele povo, e a igreja foi crescendo assim de maneira extraordinária, porque era o agir de Deus que estava acontecendo ali naquela igreja. E depois eu tive que ser transferido para Brasília, deixei lá, fui para Brasília, fiquei mais 5 meses em Brasília, não me acostumei em Brasília, voltei para Fortaleza, e ao chegar em Fortaleza, eu fui visitar um casal amigo meu, que quando eu era padre em Fortaleza, este casal, eu ia na casa dele, era muito amigo, mas via em tribulação, brigas e mais brigas dentro da família, questão financeira, era um desastre. Mas ele ia à missa, ia à macumba, ia ao espiritismo, eu ia na casa dele jogar água benta, fazer novena, jogar sal grosso, e nada mudar na vida daquele casal. E ao voltar, depois de 2 anos, me encontrei com esses padres, a nossa vida mudou, nós estamos numa benção grande agora. E o que foi que aconteceu, meu irmão? Nós somos crentes em Jesus. E ele disse assim: e eu lhe convido, vamos um culto mais eu? E eu disse: irmão, eu já estou paquerando os evangélicos, eu estou admirando, eu vou lá para ver realmente aquilo que eu estou buscando, se é realmente hoje eu quero essa prova de Deus. E quando eu fui com este casal ao culto, quando eu chego naquela igreja que está ministrando a palavra, uma pastora Maria do Carmo. Então a mulher é muito usada, a mulher assim cheia mesmo da unção de Deus. E quando eu fico lá no fundo da igreja, como sempre, e lá eu fiquei no fundo da igreja, e aquela irmã tem um momento da igreja dela chamado Roda de Fogo. O fogo cai do céu, é cura, é milagre, só você estando lá para ver o agir de Deus naquela igreja. E aquela irmã de olhos fechados, ela diz assim: Deus está me dizendo, tem um homem aqui nesta igreja hoje, ele é ungido de Deus
porém está no lugar errado. Eu senti um choque. Jesus, o que é isso? E não é comigo o negócio desse, não pode acontecer. E aquela irmã abre os olhos e diz assim: o senhor que está no fundo da igreja, de camisa azul assim, Deus está me dizendo que o Senhor é ungido dele, porém o Senhor está no lugar errado. Nossa Senhora de Nazaré, o que é isso que está acontecendo na minha vida? E ali, meus queridos e amados, eu disse para mim mesmo dentro de mim: Jesus, em que eu estou errado? Não estou traficando, não estou roubando, não estou fazendo nada de errado. Rezo minhas missas, minhas novenas, meus textos, me mostra, Jesus, em que eu estou errado? E ao término daquele culto, eu fui falar com aquela irmã. Disse: irmã, em que eu estou errado, irmã? Me diga, pelo amor de Deus. É isso, o que o senhor é? Isso, eu sou padre. Ah, é isso, eu vi na sua testa a palavra ungido. Mas Deus me diz que o senhor está fora do livro sagrado. O senhor está obedecendo uma tradição criada por homens e não o que ele deixou, que é aqui a palavra de Deus. O senhor está preso a uma idolatria, isso, e foi dizendo. Disse: mas irmã, é verdade isso? Sim. É isso, eu lhe digo mais, irmão: o dinheiro que o senhor ganha não é um dinheiro abençoado. E o meu padrinho Padre Cício, o que vai ser de mim agora? Estou no lugar errado, o dinheiro amaldiçoado, meu Jesus. O senhor é padre, o que o senhor faz? Diga: irmão, eu tenho uma igreja de Santa Edvige, mas eu sou capelão de um cemitério. Eu era contratado do cemitério para celebrar missa, para todo defunto chegasse no cemitério. E ali, meus queridos e amados, quando eu voltei para casa, esta palavra, lugar errado, não saiu mais no meu subconsciente. Parecia uma coisa que estava ali rodando 24 horas, lugar errado, o dinheiro não é abençoado. E ali, meus queridos e amados, quando eu chego em casa, vou para o cemitério celebrar a missa, Deus fala comigo dentro do cemitério. Como, irmãos? Eu celebrando a missa aqui, para os católicos, e muitas vezes eu não conseguia celebrar aquela missa em paz. Por quê? Era um alarido muito grande. Meu pai, minha mãe, meu filho, minha mulher morreu. Quatro desmaiados dentro da igreja. Lá vinha as enfermeiras levar para a enfermaria. E às vezes ficava sozinho celebrando missa. E quando eu olho ao lado, tinha um velório de evangélicos. Um povo chorava, era um choro diferente. Um povo louvava a Deus. Não tinha ninguém desmaiado. E se Jesus, me explica esse negócio aqui. Ali tem morto, aqui tem morto. Esse povo é desesperado e aquele é um povo controlado. Jesus falava no meu coração: aquele povo me conhece. Esse aqui apenas obedece uma tradição, mas não me conhece. Amada igreja, e a partir daquele momento eu fui vendo o agir de Deus, porque eu ganhava muito dinheiro naquele cemitério, mas evaporava, era fazendo um saco furado. Eu não sei o que fazia com tanto dinheiro, porque eu entendi que a irmã dizendo que o dinheiro não era abençoado. E ali eu cheguei um dia para celebrar a missa, e era missa de um grande traficante conhecido da mídia, que tinha sido assassinado, e eu fui celebrar a missa, e ao chegar, todos estavam em torno lá do caixão do defunto. Eu subi na porta lateral, ninguém olhou para mim, todos tatuagem, revólver na cintura, aquele linguajar de gíria, só na gíria: irmão, vamos vencer, vamos vingar. E eu fiquei ali, foi a missa mais rápida que eu celebrei na minha vida, foi nesse dia, porque o negócio era estreito, irmãos, porque podia chegar outra gangue ali, né? E a guerra estava feita dentro do cemitério, e pobre do padre naquele meio ali. E ao terminar, Deus disse assim para mim: eu não te quero aqui, aqui não é o seu lugar. E voltando para casa, eu pedindo: meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Me mostra uma luz, me explica o que eu vou fazer.
e à noite eu não conseguia dormir, aquilo me incomodava, e um dia pela madrugada eu disse, meu Deus, me dá ao menos um sonho, porque falar comigo tu não vais falar que eu sou pecador demais. E ali adormeci, e Deus me deu este sonho. Eu estava saindo para celebrar a missa, meu carro dava o prego, eu fui ao mecânico, e o mecânico disse, padre, o senhor tem um carro novo lá no sonho, deixa esse carro velho aí, você já gastou muito dinheiro, perdeu muito tempo, vá, use o seu carro, para que o senhor quer um carro novo? E acordei, Jesus, e agora? Eu te peço um sonho, tu vai me dar sonho de carro, o que eu vou fazer, meu Jesus amado? E comecei a pedir a Deus que me desse o discernimento de tudo aquilo ali, e depois de muito tempo Deus falava no meu coração, filho, o carro velho é o catolicismo, você já está cansado, você já perdeu muito tempo, Deus está abrindo uma porta na sua frente, levante a cabeça, vá, porque Ele quer lhe salvar, Ele tem algo muito melhor para você, Ele quer te dar vida nova, Ele quer te dar tudo de novo. E quando eu fui para o cemitério, me encontrei com o pastor Lucas, que há muito tempo eu tinha perdido o contato com ele, que era aquele pastor lá do interior. E ele disse, padre, quanto tempo que nós não nos víamos? É verdade, pastor, e eu preciso falar com o senhor. Ele disse, vai almoçar comigo domingo? E eu fui almoçar com o pastor. Ele disse, pastor, eu quero que o senhor me oriente, porque uma irmã disse que eu estou no lugar errado, o dinheiro não é abençoado, e agora, pastor? Eu estou assim, não sei, não consigo mais, esta palavra me incomoda. E o pastor Lucas disse para mim, padre, o senhor lembra que 13 anos atrás eu preguei para o senhor e disse que o senhor ainda ia ser evangélico, o senhor ainda ia ser pastor? E eu lembro. E agora o Espírito Santo está ali incomodando. Toma a decisão, padre, aceite Jesus, porque Jesus quer lhe salvar, quer lhe resgatar dessa tradição que o senhor está vivendo. Disse, pastor, eu lembro, faz 13 anos mesmo que o senhor falou para mim, tanto o senhor como o pastor Fernando. E ali, irmãos, disse, vá ao culto comigo hoje, pastor, não posso, mas domingo eu vou. Aí domingo eu fui ao culto com o pastor, era domingo de carnaval, me lembro. Ao chegar naquele culto, tinha um pregador de fora, era um pregador da Paraíba, e ele, aquela pregação, cada palavra que falava, desde o início do culto, o louvor, a saudação, Deus falava comigo. E o pregador, ao começar a pregar, disse assim, esta mensagem de hoje tem um direcionamento especial. Diga comigo. Porque tudo falava comigo. E ao terminar o culto, pastor Lucas disse, padre, quando o senhor vem para nós? Disse, pastor, eu vou ficar que nem Zacarias, vou ficar mudo um bom tempo, vou ver o que Deus tem para mim. E ali, irmãos, eles, mas venha quarta-feira, venha para quarta-feira de fogo. Diz, quarta-feira de fogo, pastor? Eu tenho quarta-feira de cinza, mas de fogo não conheço. Diz, mas venha que você vai ver a quarta-feira de fogo. Diz, você vai fazer uma fogueira dentro da igreja? Venha. Diz, mas pastor, eu não posso vir para a quarta-feira de fogo, porque na quarta-feira os meus fiéis católicos estão chegando do carnaval. E eu tenho que botar cinza na cabeça deles. E quem que vai botar cinza? Eles têm que botar cinza, porque eles passaram um monte de dia pecando, mas com a cinza eles vão ser purificados. E ali, não mais venham. Eu sei que eu fiquei curioso para a quarta-feira de fogo, e arrumei um padre, ficar no meu lugar e fui para a quarta-feira de fogo. E lá Deus falou tremendamente comigo naquela quarta-feira, irmãos. E quando o pastor disse, quando toma a decisão, padre, quando você vence? Eu disse, padre, eu vou ficar igual domingo, ficar mudo. Eu tenho uma série de compromissos, eu tenho missa marcada, tenho um casamento, tenho um batizado. Eu não posso, tenho que anunciar o bispo. Como é que eu vou dizer para o bispo que eu não sou mais padre? E ali começou o período da quaresma, eu comecei a rezar, comecei a orar, comecei a buscar a Deus que me desse coragem para dizer o bispo a notícia. Como é que eu ia dizer o bispo? E na quinta-feira santa tinha a reunião dos bispos com os padres. E ao chegar naquela reunião, o bispo começou a reunião dizendo assim, meus padres, eu estou muito preocupado, porque a maioria do povo deste bairro eram católicos, hoje são todos evangélicos. Eu não sei o que nós estamos falhando no nosso trabalho pastoral.
E um padre disse assim: é verdade, bispo. Eu não sei que os católicos vão tão bem na igreja, começa a ler a Bíblia, logo vira evangélico. E disse: aproveitando o momento, senhor bispo, meus colegas padres, eu tenho uma notícia a dar. Eu estou me identificando com os evangélicos, estou frequentando algumas igrejas, estou me identificando, e encontrei que lá tem 3 momentos fortes, 3 itens, que aqui não tem, que é o louvor, a palavra e a oração. E eu estou me identificando com este mundo. E ali um padre disse assim: mas você ficou doido? Você vai deixar a religião certa por a religião desse povo aí? Parece que Deus é surdo, fica gritando nas ruas de noite, de madrugada. Mas é com esse povo que eu estou me identificando. E o senhor bispo, o senhor me dê 20 dias que eu tenho a decisão tomada. E o bispo disse assim: eu lamento, mas não posso proibir, porque ninguém pode prender ninguém. E ali eu vim, estou indo ao Pará, ver minha mãe e voltarei. E vim e voltei no dia 13 de maio de 2011, eu tinha uma missa marcada a Nossa Senhora de Fátima. Fui, celebrei, disse: Maria, mãezinha do céu, essa é a última missa, mas o teu filho sabe qual é o meu pensamento e de amanhã diante onde é que eu estou. Mas o teu filho sabe do que eu irei fazer a partir de amanhã. E aí falei para o bispo, disse: senhor bispo, venha tomar café comigo amanhã. Era dia 14 de maio, ele foi, está aqui a carta, o senhor assina, eu assino. A partir de hoje não sou mais padre, não sou mais católico. O bispo chorou, mas não posso fazer nada. E no dia 14 de maio de 2011, eu fui na igreja Assembleia de Deus, na cidade de Horizonte, no Ceará, e confessei publicamente o santo nome de Deus para a glória de Deus. Meus queridos, então são 2 anos que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Quero dizer para a amada igreja que nesses 2 anos, hoje servo de Deus, eu vi o agir de Deus na minha vida, através da minha vida, que em 13 anos de padre eu não vi. Que em 13 anos de padre eu não vi, e o que eu já vi nesses 2 anos agora. Eu quero dizer para a amada igreja que a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi aceitar Jesus. Alguém tem perguntado: mas o senhor, quando era padre, não conhecia a Bíblia? Eu conhecia, mas não vivia. Eu estudei na teologia para tirar nota 10, mas agora eu quero, quem me dê 10 é o nosso Deus, o meu Pai, Criador do céu e da terra, se eu cumprir o que está aqui. Outro dia uma mulher dizia para mim: o senhor era tão devoto de Nossa Senhora, é do Pará, a padroeira do Pará, Nossa Senhora de Nazaré, é a rainha da Amazônia, é a salvadora da Amazônia. Diga: eu sei, em 2003 eu preguei o Ciro em Belém, eu fui pregador do Ciro em Belém em 2003, passei 15 dias falando só da mãe, hoje eu falo só do filho, para a glória de Deus. E eu disse para ela: Maria foi bem-aventurada, foi crente, uma serva de Deus, não deusa, serva. Eis aqui a serva do Senhor. Maria, ela teve a oportunidade de fazer um milagre. Por que ela não fez? Porque ela diz: quem tem poder é o meu filho, faça o que ele mandar. É meu filho que tem poder de fazer o milagre, não eu. Então, meus queridos e amados, Maria foi e é um exemplo para muitos crentes hoje. Hoje eu digo e vejo que tem muitas Isabel por aí, esperando uma visita de uma Maria, e muitos crentes estão de braços cruzados, deixando de cumprir a sua missão de ir até lá visitar quem está precisando de uma ajuda, de um auxílio. Então Maria é um exemplo, é um modelo de quem quer ser crente e morar no céu. Ela guardava, meditava a palavra em silêncio no seu coração. Ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Para ser a mãe de Jesus. Foi bem-aventurada. Isso sim. Então, meus queridos, eu quero dizer para a amada igreja que quando Jesus foi para o céu, lá em João 14,16, o que ele disse? Rogarei ao Pai que mande um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus.
Lá em Romanos 8:26, Paulo diz assim: nós não sabemos pedir e nem como pedir. Peça ajuda o Espírito Santo, que ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então, quem intercede por nós é o Espírito Santo de Deus. Maria, João, Paulo, Abraão, Moisés, eles estão aonde? No paraíso, no lugar de descanso, esperando o juízo final. Mas o poder vem lá do trono sagrado. Quem está lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só de lá que vem a autoridade do céu. Meus queridos, quero dizer para a amada igreja que é um resumo da minha história, daquilo que Deus fez em minha vida. Hoje, agradeço a Deus todos os dias, porque Ele não levou em conta o tempo da minha ignorância. E peço que todos os dias Deus me dê a força, me dê a graça, dê permanecer firme na sua palavra, no seu ensinamento, até Ele voltar para buscar a igreja. Meus queridos, quero dizer, para encerrar esse momento, que aqui estou hoje para agradecer a Deus de maneira muito especial, por estar aqui em Capanema, na minha cidade, gravando esse DVD, para a honra e glória de nosso Jesus Cristo, porque toda honra e toda glória é para Ele. Eu quero dizer para os irmãos, se alguém desejar conhecer mais a minha história, não o DVD, o primeiro é esse, mas tem um CD MP3, né? Lá na porta da igreja você pode adquirir e ouvir, dar de presente para uma pessoa, para um amigo seu, uma pessoa católica, uma pessoa amiga, porque muitas vezes, irmãos, nós temos vontade de falar de Jesus para uma pessoa, mas não temos coragem, né? Isso tem medo de perder a amizade, criar contenda, e você pode dar de presente esse MP3, como disse outro dia uma mulher lá em Fortaleza. Eu vou mandar para minha mãe, Itapipoca, dizer, mamãe, para ir para o céu, até os padres têm que aceitar Jesus. Então, meus queridos, quero agradecer, muito obrigado a Deus, a Assembleia de Deus aqui, o pastor Orivaldo, que não está aqui, mas está presente na pessoa da sua esposa, de todos os pastores aqui presentes, os obreiros, os membros e todos que estão aqui presentes. Eu quero agradecer de modo especial, que Deus continue abençoando a vida de cada um, porque esse Deus é tremendo, esse Deus é poderoso, esse Deus faz coisas que nós jamais iremos compreender. Eu queria terminar lendo apenas um versículo da palavra de Deus, segundo Crônicas, no capítulo 7 e no versículo 14, e digo para todos que devemos buscar esse Deus, porque Ele tem algo profundo para fazer em nossas vidas. Você vai encontrar em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, a palavra de Deus vai dizer para cada um de nós, para mim, para toda a igreja amada, dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, igreja? Quero perguntar, quem está aqui hoje que ainda não é evangélico, levante a mão, por favor. Quem ainda não é evangélico? Levante a mão, quem não é evangélico ainda, estou vendo só uma mão, duas, tem mais? Tem mais? Não tenha vergonha. Levante a sua mão para o alto, quem ainda não é evangélico. Permaneça com a sua mão, porque Jesus está tocando na sua mão agora, lá do céu, dizendo: filho, eu morri por você, derramei meu sangue por você. Quero convidar você, não para deixar a sua religião, mas que venha até aqui na frente, que eu quero orar por você, eu quero rezar por você. Você que está ao lado, convide e acompanhe esta pessoa que ainda não é evangélica, venha até aqui, porque Deus quer que eu reze por você, que eu ore por você aqui nesta noite. A oração não faz mal a ninguém. Então convido, venha até aqui, não tenha vergonha, porque Deus vai te abençoar grandiosamente, poderosamente, porque
os passos que você deu até aqui não é em vão, porque eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar poderosamente. Então, a igreja fique de pé, vamos interceder, e o irmão convide esse irmão até aqui. Irmão Edilson, quero orar por você, vem até aqui. Quero orar por você, você é um grande amigo meu, e convide o seu colega, está aí. Eu quero... Tem mais alguém? Venha, venha. Eu quero apenas, não estou dizendo para você deixar a sua religião, eu quero apenas fazer uma oração por você. Se tem mais alguém, só tem esses 3 homens de coragem. Cadê? Tem alguma mulher aí que não é ainda evangélica? Muito bem, meu caro amigo. Fiquei feliz com a sua presença, viu? Glória a Deus. A igreja fica em intercessão agora, a igreja, vamos, as irmãs, os irmãos vão ficar em intercessão. Se tem mais alguém que está distanciado do caminho de Deus, vem até aqui. Se alguém está distanciado dos caminhos de Deus, afastado dos caminhos de Deus, venha até aqui. Eu tenho certeza que você vai sair desta igreja hoje com a bênção de Deus. E a igreja fica em intercessão por esses irmãos que estão aqui agora. Vem, ó pródigo, vem sentada, te chama Deus, ouve-o chamando, sim, chamando a ti. Glória a Deus. Tu que Aleluia. vagas errante, Glória a Jesus. escuta a Glória a voz do Deus. céu. Aleluia, Oh, escuta a voz de amor. Deus espera por ti, perdido, pródigo vem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai Santo e Pai querido, aqui estão estas almas perante Ti, ó Pai. Eu te peço nesse momento, Pai, ao Espírito Santo que venha tocar nestas almas. Senhor, faz o teu mover, ó Pai. A obra é tua, a igreja é tua, estas vidas te pertencem, ó Pai. Manda do céu o Espírito Santo que console, que fortaleça, que dê ânimo, Senhor Jesus. Ó Pai amado e Pai querido, toca, Senhor, nestas vidas, Jesus. Tu sabes, Senhor, o que elas estão passando, o que elas estão precisando, ó Pai. E nesse momento, como teu servo, Pai, eu te peço, Pai amado e Pai querido, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem tocar, vem sarar, vem abençoar, Jesus, vem transformar estas vidas. É em nome do teu Filho amado que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu quero agradecer a amada igreja por esse momento e dizer, continue orando pelos padres. Hoje apenas 270 padres aceitaram Jesus no Brasil. Só apenas 270 padres aceitaram Jesus. No Brasil tem hoje 15 a 16 mil padres. 6 mil padres deixaram para constituir famílias, né? E apenas 270 aceitaram Jesus como seu Salvador. Continue orando, irmão, por esta igreja abençoada.